Bem-vindos, aventureiros da história, a um episódio especial do nosso canal, Arqueologia da Fé. Hoje nos lançaremos em uma jornada cinematográfica pelo túnel do tempo, explorando os mistérios entrelaçados das terras sagradas de Israel. Preparem-se para uma experiência única, onde as tramas do divino e do humano se desdobram diante de nós. Antes de mergulharmos nas profundezas dessas histórias épicas, quero convidar cada um de vocês a se tornar parte desta comunidade apaixonada pela descoberta e reflexão. Se ainda não o fez, clique no botão de inscrição abaixo, torne-se um membro desta jornada emocionante e não perca nenhum tesouro que desenterramos juntos. Agora, sem mais delongas, preparem-se para uma introdução cinematográfica que os transportará através dos séculos, revelando segredos perdidos no tempo. Na aurora da história, um momento mágico em que os fios temporais se entrelaçam com as páginas sagradas da fé, surge a envolvente saga das terras sagradas de Israel. Este é um relato desafiador que transcende as barreiras do tempo, costurando os destinos intricados de três grandes religiões. Como se esculpido pelas mãos divinas, o Estado de Israel, uma nação jovem e vibrante, viu sua ascensão em 1948, mas suas raízes mergulham profundamente em uma tradição que atravessa séculos. Este ponto épico está entranhado nas páginas da história, em um solo árido onde as tradições do Islã, cristianismo e judaísmo convergem. Para cada uma dessas fés, esta terra é um santuário, um lugar onde o divino e o humano entrelaçam-se de maneira única. Como todo grande épico, a história começa com uma promessa divina, ecoando desde as páginas das Escrituras Sagradas, a Bíblia e a Torá. As epopeias antigas traçam as raízes do povo judeu até Abraão, um homem que perambulou pelas terras da antiga Mesopotâmia. Em um gesto grandioso, Deus prometeu a ele e a seus descendentes a terra de Canaã, agora conhecida como Israel. O Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3 proclama: O Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa promessa divina desdobrou-se em uma jornada épica, com seus descendentes formando 12 tribos distintas. Cada tribo carregava consigo sua própria narrativa, repleta de lutas e triunfos. Essa jornada conduziu-os ao Egito, onde enfrentaram a dura realidade da escravidão. Mas Deus não os abandonou. Ele enviou Moisés como líder para conduzir seu povo à liberdade e guiá-los de volta a Canaã, a terra prometida. O Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8 proclama: Disse o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o seu sofrimento, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Nessa nova terra, eles enfrentaram a árdua tarefa de conquistar territórios já habitados por outros povos. Uma batalha épica que não apenas moldou seu destino, mas também esculpiu sua identidade. Heróis como Davi e Salomão ergueram o magnífico templo em Jerusalém, um símbolo imponente de sua fé e unidade. Contudo, essa era dourada foi seguida por um período de divisão. O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, com Jerusalém como sua capital. Foi da tribo de Judá que o termo judeu derivou, nomeando a religião que persiste ao longo dos séculos. No ano de 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, deixando apenas Judá intocado. Logo após, os babilônios invadiram Judá, destruindo o templo e deportando muitos judeus cativos. No entanto, mesmo nas sombras, a esperança persiste. Com a ascensão dos persas, os judeus ganharam a oportunidade de retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22, 23 relata: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ele fez passar pregão por todo o seu reino, por escrito dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Além das histórias conhecidas, algumas versões da Bíblia incluem textos apócrifos.
e a Torá oferece vislumbres adicionais da história. Narrativas sobre a resistência dos judeus contra os gregos durante a revolta dos Macabeus, por exemplo, não apenas moldaram o destino dos judeus, mas também fortaleceram a importância espiritual de Jerusalém. Entretanto, as narrativas bíblicas transcenderam as fronteiras de uma única fé. A conexão entre Abraão e o povo árabe é igualmente fascinante. Abraão, o pai das nações, e sua esposa Sara enfrentaram desafios aparentemente insuperáveis ao conceber um herdeiro. A jornada do casal é repleta de ansiedade e expectativa. Sara, em um ato de grande sacrifício, permite que seu marido tenha um filho com sua serva Agar. Dessa união improvável nasce Ismael. No entanto, o divino reserva suas próprias surpresas, e Sara finalmente dá à luz seu próprio filho, Isaque. Essa bênção divina cria uma encruzilhada na história, levando Abraão a tomar a difícil decisão de enviar Agar e Ismael para a distante Arábia. Gênesis capítulo 21, versículos de 9 a 13 relata: Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta dera a Abraão, zombava. Disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Pareceu esta palavra dura aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Dizem que foi lá, nas vastidões da Arábia, que o povo árabe encontrou seu início. Assim, a história de Abraão se estende a duas nações, traçando laços que atravessam os séculos e conectam o povo árabe à sua ancestralidade. No labirinto da história, onde civilizações se entrelaçam e tradições se fundem, o domínio romano emerge como um capítulo decisivo na jornada da Terra Santa. Conhecidos por seu meticuloso registro histórico, os romanos deixaram marcas profundas na região. A conquista romana deu origem à província de Judá, tornando a história mais tangível e de fácil rastreamento. Foi nesse cenário que uma figura transcendental surgiu, alguém cuja influência ecoaria através dos séculos. Jesus, uma voz de esperança e renovação, foi encontrada pelos judeus oprimidos pelo jugo romano. No entanto, o descontentamento com o domínio romano se transformou em resistência. A revolta judaica contra o poder romano incendiou as paixões e precipitou uma tragédia de proporções épicas. A ira romana não tardou a se fazer sentir. Jerusalém, a cidade sagrada, caiu diante do ímpeto militar romano. E o templo, o coração espiritual da nação judaica, foi reduzido a cinzas. Restou apenas o Muro das Lamentações, um monumento à fé inquebrantável dos judeus. A destruição de Jerusalém reverberou não apenas na história, mas também no âmago da fé judaica, que aprendeu a sobreviver e prosperar nas cinzas do próprio passado. Com a mudança de regime, os romanos renomearam a província de Judá para a Palestina, adotando o termo grego que muitos usavam para se referir à região. O destino dos judeus nas mãos dos romanos foi desolador. Muitos foram deportados como escravos, espalhados pelo vasto Império Romano. Alguns encontraram um novo lar na Península Ibérica, onde se tornaram conhecidos como sefaraditas. Outros, seguindo trilhas desconhecidas, migraram para o norte da Europa, estabelecendo-se como os askenazes. Os séculos que se seguiram foram marcados por perseguições e reviravoltas. No grande palco da história, uma saga conturbada se desenrolou na Terra Santa. As páginas da narrativa são tingidas com o sangue, a esperança e a luta do povo judeu. À medida que a história avança, nos deparamos com um período crucial, eventos que moldaram o destino da região de maneira indelével. A reconquista na Península Ibérica e as cruzadas em busca da recuperação de Jerusalém. Infelizmente, essas cruzadas deram origem a sentimentos antissemitas e à subsequente perseguição dos judeus. Enquanto a Europa fervia com intolerância, o Império Otomano emergia como uma potência regional na região da Terra Santa. Embora não fossem árabes, os otomanos compartilhavam a mesma fé islâmica. Estenderam um braço acolhedor para aqueles que fugiam das perseguições europeias, oferecendo uma vida relativamente mais segura. Muitos judeus viram nessa oportunidade um recomeço, encontrando refúgio no Império Otomano. Ao mesmo tempo, outros encontraram um novo lar na Península Ibérica,
formando dois grupos distintos, os sefaraditas e os asquenazes. No entanto, a sensação de serem uma nação sem terra tornou-se uma agulha constante na consciência do povo judeu. A necessidade de um lar próprio tornou-se mais urgente, alimentando a chama do movimento sionista. A ideia de um Estado judeu, um refúgio seguro contra perseguições, ganhou força. No entanto, as complexidades da política internacional entraram em cena. A eclosão da Primeira Guerra Mundial abalou o tabuleiro geopolítico, criando uma teia de alianças e rivalidades. Os britânicos buscaram ajuda dos judeus, prometendo apoiar a criação de um Estado judeu, enquanto simultaneamente prometiam apoio aos árabes na formação de um Estado árabe unificado. A conclusão da guerra resultou na divisão das terras do Oriente Médio entre o Reino Unido e a França, semeando as sementes do conflito moderno entre Israel e Palestina. No entanto, a situação tornou-se cada vez mais intrincada. Os britânicos começaram a conceder mais autonomia aos árabes locais, especialmente no Iraque e na Transjordânia. Por fim, eles anunciaram apoio à criação de um Estado judeu na Palestina, onde uma comunidade judaica florescia. Essa decisão desencadeou uma onda de revolta entre os palestinos, que já estavam descontentes com a falta de um país unificado prometido anteriormente. As chamas da revolta se intensificaram, provocando conflitos violentos. Alguns extremistas, tanto judeus quanto palestinos, recorreram à violência em busca de seus objetivos. A criação do Estado de Israel em 1948 foi um marco na história, um evento que os israelenses chamam de Guerra da Independência e os palestinos chamam de Nakba, que significa catástrofe. A guerra deixou comunidades palestinas em ruínas e aproximadamente 750 mil palestinos foram deslocados. O nascimento de Israel foi seguido pela intervenção de países árabes vizinhos, dando início à Guerra Árabe-Israelense. A segunda fase do conflito, no final, resultou na expansão do território de Israel, com o Egito controlando a faixa de Gaza e a Transjordânia anexando a Cisjordânia. A partir desse ponto, o conflito moderno entre Israel e Palestina começou a tomar forma. Os britânicos gradualmente se retiraram da região e a ONU assumiu a responsabilidade de lidar com o conflito. Propuseram um plano de partilha da Palestina em dois estados, um para judeus e outro para palestinos, com Jerusalém como território internacional. Enquanto os judeus aceitaram o acordo, os árabes o rejeitaram, resultando em conflitos intensos. Hoje, o Oriente Médio continua sendo um quebra-cabeça geopolítico, onde as tensões, atentados, a construção de assentamentos e a criação de uma muralha por Israel complicam ainda mais o cenário. A paz tão desejada permanece elusiva em uma região onde a história e a fé se entrelaçam de maneira complexa. No entanto, a busca pela reconciliação e uma solução duradoura continua a ser um imperativo, pois a Terra Santa é um tesouro compartilhado por todos, onde as histórias entrelaçadas de diferentes povos formam a tapeçaria de sua rica herança. Oremos para que a paz venha a reinar e que ela sempre prevaleça. Envie este vídeo para um amigo que precisa ver isso. Obrigado por assistir e até a próxima.